Fala, desbravadoras! Sejam muito bem-vindas a mais um Pode Desbravar, o nosso podcast, na verdade, videocast, né, gente? Aqui do Mulheres Desbravadoras, o seu movimento, porque sozinhas nunca mais. Se você não faz parte ainda, tá esperando o quê? Oxi, ó, aqui pra você. Vai lá, segue a gente aí no YouTube, no Instagram, clica no link da bio, vai na nossa sala de espera, se apresenta que a gente vai te colocar um dos nossos grupos oficiais. Combinado? Então agora foca aqui na entrevista, porque esta entrevista está sensacional, gente. Será sensacional. Eu tô aqui com ela, que ela tem 36 anos, eu acho que é mentira, vou pedir o RG, porque ela tem cara de 26. 36 anos, ela é Obrigada. casada, ela é mãe de anjo e mãe atípica. Ela é CEO da SHF Soluções Financeiras e Seguros e atua há 18 anos na área de financiamento e seguros. Ela também é especialista em posicionamento e consolidação de marca pessoal ou corporativa no LinkedIn. Hoje com mais de 30 mil seguidores. Eu tô aqui com ela, com a Sara Ferreira. Obrigada, Sara, por você aceitar estar aqui no nosso podcast hoje. Imagina, é um prazer estar aqui, Aline, nesse programa tão especial, né, dedicado aí a grandes mulheres, empreendedoras, guerreiras e desbravadoras mesmo, né? Então, para mim é um prazer, uma satisfação estar aqui. Prazer é meu. Sara, vamos começar ali de trás. Você sempre quis empreender? Você já trabalhou CLT? Você sempre quis fazer o que você faz hoje? Conta um pouquinho dessa trajetória pra gente. Bom, a minha trajetória começa 20 anos atrás, na verdade 21, se eu for contar o primeiro estágio até hoje, e eu sempre fui CLT. Então, o que eu estou empreendendo tem aproximadamente aí 2 anos, meio que de encontro com a maternidade, com a pandemia, então eu tive que, nesse tempo, me recriar, né, por várias circunstâncias aí. Mas até 2, 3 anos atrás eu era CLT, então eu tive uma carreira comercial muito forte na área bancária, né? Foram 18 anos aí em grandes bancos de montadora. Passei pelo Banco Jeep, Renault, Nissan, Harley Davidson do Brasil, Nissan, Honda. Então, foi uma carreira realmente voltada para produtos financeiros, produtos bancários, e aí veio esse boom aí de problemas, né, da pandemia, a maternidade também. E eu decidi fazer o que eu sei, o que eu gosto e o que eu faço há anos, que é lidar com essa área, mas já com a parte do empreender. Né? Eu tentei fazer alguns trabalhos em home office, ainda para CLT, depois eu passei a CPJ, e hoje eu trabalho somente para essa HF mesmo e também para esse novo projeto aí de LinkedIn. Arrasou demais, gente. Nossa Senhora. Você disse ainda, porque assim, né, a gente começa ali mais pela vida pessoal da pessoa, porque a gente gosta de conhecer a mulher por trás da empresa, né? Exato. Porque, não é verdade? Porque gera essa questão mais de confiança, né? Eu tenho certeza que vocês vão amar a Sara, porque ela é uma pessoa maravilhosa. Segue muito, muito lá no Instagram, no LinkedIn também. Cara, mas a gente nunca vou de LinkedIn aqui no podcast. Siga no LinkedIn, por que não? Né? Verdade? Então, sabe, você disse que, né, é mãe de anjo e mãe atípica. Sim. Me fala mais um pouquinho sobre isso para trazer essa história para as mulheres que, com certeza, tem muita mulher que está assistindo que vai se identificar com você. Exato. Inclusive, até o intuito desse podcast, né? Claro, eu vou falar sobre mim, sobre a carreira, sobre a empresa, mas também, se eu puder tocar e ajudar e ser luz para uma mãe que seja, eu já cumpri o meu propósito aqui na Terra com Deus. Que eu senti muito isso no meu coração, que eu queria falar nesse ano. Então, foram 3 anos para eu me preparar para esse momento e Deus preparar as palavras certas para eu estar aqui. Mas em 2018, né, começando bem do começo, o primeiro trauma que eu tive foi a perda da minha avó, que era muito ligada a mim. E nesse intervalo aí de 15 dias que eu perdi minha avó, eu tive que me preparar para começar um novo trabalho, que eu tinha acabado de entrar numa empresa nova, bati 3 vezes o carro, então foi um trauma assim muito grande. Aí tudo bem, passou. No ano seguinte eu tive a maior alegria da minha vida, que foi uma gravidez, né? Porque eu tô casada aí há bastante tempo. E, para minha surpresa, uma gravidez gemelar. Então, eu tive uma gravidez de duas meninas em placentas diferentes, então não eram idênticas.
correu uma gravidez muito boa, assim, maravilhosa. Eu tive só muita azia, mas foi muito tranquila, né? Eu trabalhava viajando o Brasil, então eu tinha medo de avião, mas eu estava ali firme e forte com elas. Por ser gemelar, normalmente a tendência é antecipar um pouco o parto, né? Então eu acabei tendo com 37 semanas. A gente ficou na UTI 42 dias, porque aí foi descoberto o diagnóstico das minhas duas bebês de um problema cardíaco, né, no músculo do coração. E aí, elas nasceram em novembro, em dezembro, eu orei muito para estar em casa no Natal, e aí a gente conseguiu ir para casa antes do Natal. Então eu achei que já tinha passado tudo, que o pior já tinha passado e que tudo ia dar certo de ali em diante, a gente ia viver tranquilo e feliz com acompanhamento do diagnóstico, né? Mais ou menos quase 7 meses depois, a minha bebê Alice, que foi a primeira a nascer, acabou falecendo de um dia para o outro, né? Foi muito rápido. E aí eu me vi numa situação, a pior situação da minha vida, a mais difícil de todas, porque eu estava com uma bebê de sexta-feira ela passou mal, no sábado ela já estava internada. E aí a outra bebê, por ter o mesmo diagnóstico, o hospital falou, não, vamos deixar também internada. Então, eu fiquei no hospital de sábado a terça, 4 dias. Imagine, com uma bebê internada e a outra tendo que dar tchau, né? Infelizmente, ir no enterro e tudo, e nunca mais, saber que eu nunca mais ia ver. Então, minha cabeça, né, ficou daquele jeito, né? Voltei para casa na terça, não sabia o que fazer, não sabia para onde ir. Então, foi todo um processo de ressignificar essa perda, né, e de transformar a dor em amor, porque eu tinha Helena precisando de mim, eu não podia viver em depressão chorando na frente dela, né? E eu digo sempre, assim, para as pessoas que me conhecem, para as mães que precisam de algum auxílio, algum conselho, façam terapia, né? É importantíssimo você entender o processo do luto, né? O meu pastor é meu psicólogo, é teólogo, então ele é uma pessoa que me apoia, me conhece há 10 anos, ele que fez todo esse processo comigo, então tem que ser uma pessoa especial, que tenha sensibilidade para esse tipo de coisa. E é importantíssimo, porque só, como eu falei, né, eu consigo falar disso hoje, 3 anos após, que dia 30 de maio fez 3 anos, e dia 9 de maio fez 4 anos que eu perdi minha avó. Então foi no mesmo mês. Porque o processo de elaboração de luto demora em média 2 anos, né? Você sabe bem disso, que você também passou por luto. Então, o que é ser mãe atípica, né? Hoje, pela questão cardíaca e pela questão da prematuridade de ter nascido antes do tempo, a minha bebê tem um desenvolvimento lento, né? Um pouco inferior. Então, a parte do empreender foi muito difícil e importante para mim, para conciliar com o cuidado com ela, porque ela é muito dependente ainda de mim, né? Ela ainda não anda sozinha, ela ainda não fala, ela não come sozinha, então ainda tem que comer tudo muito batidinho. Então é um processo assim bem delicado e demorado, né? Mas para quem é mãe atípica sabe da rotina corrida e tudo mais, mas assim com fé, com propósito, né? Com tudo muito bem desenhado e com muita força de vontade você consegue conciliar e fazer tudo dar certo, né? Com Deus em primeiro lugar, tudo dá certo no final. Se não fosse isso, se não fosse o apoio familiar, se não fosse o apoio terapêutico, né, pastor, tudo, eu falo que nada seria possível e hoje talvez eu nem estivesse aqui para falar sobre isso e para falar para as outras mães que já passaram ou que têm casos semelhantes, que é possível ressignificar, é possível recomeçar, quantas vezes forem necessárias. E é isso, gente. O que falar depois? Não sei o que falar. Estou sem palavras. Vamos terminar o podcast? Não, mentira, brincadeira. Vamos tomar um Vamos café. tomar um café agora. Pausinha básica. Vamos lá. Então, é o terceiro podcast que eu fico sem fala, gente, até hoje. O da Alessandra eu vi, foi lindo também. Eu quero conhecê-la um dia. É uma mulher sensacional, pelo jeito. Da Renata. Da Renata, Da Renata da Morena Nascimento. Jambo também. O da Renata Sim. Nascimento, ela. Um beijo, rei, pra você. Foi igual. Ela tava no podcast falando normal, de repente, não, porque eu tenho uma filha, nananana. E eu assim, tipo, nossa, que legal, uma filha, nananana. E aí, tá probleminhas aqui, probleminhas ali. E aí um dia ela faleceu. Oi?
Então, assim, parem de aprontar isso comigo, gente. É difícil. Como a Sara falou, né? Eu passei por um luto também diferente, né? Cada pessoa reage de uma forma, cada luto é Sim, diferente um do outro. Luto de um pai, diferente do luto de uma mãe, diferente do luto de um filho, né? Eu demorei bem mais que 2 anos. Mas assim, tem que viver o luto, tem que ressignificar, porque enquanto isso não acontecer, sua vida vai ficar estagnada, sim, né, Sara? exato. É impressionante, é muito complicado se você guardar lá no fundinho, porque muitas pessoas fazem isso, né? Então, se Sim. você. A gente pensa assim, em se enfiar num buraco e se esconder e o mundo Sim. acabar. E não é isso, né? São várias fases, né? Tem a São, fase da revolta, as fases. exato, da negação. Uhum. E fácil não é. Tem dias que você acorda e você não quer acreditar que aconteceu. E tem dias que você fala, não, por ela eu vou fazer a diferença, né? Sim, Eu não vou me deixar abater. Mesmo porque eu tenho a Helena também no meu caso, né? sim. Então, eu tenho que ter A Helena te força deu para ela. força. Exato, a Helena Uhum. Deus, minha família, a Helena é a principal razão de eu estar aqui Sim, hoje, porque ela depende de mim, não era justo com ela eu me entregar, né? sim. Mas como eu digo, tudo tem um processo e a gente Uhum. tem que aguardar, é no momento certo e é no Com propósito de certeza, Deus. Cada um tem a sua missão, o seu chamado, a gente tem que com identificar certeza. isso Sim. para cumprir o propósito. E é essas histórias que inspiram mulheres que podem estar passando por isso. Então, se você está passando por isso, por uma gravidez disso, está com medo de alguma coisa, tem um filho atípico, uma filha atípica, ou então perdeu, né, seu bebê, saiba que tem luz no final do túnel. Tem luz no Tem. final do túnel, não é fácil, mas você vai encontrar. Eu conheço várias pessoas, né, do Desbrava, enfim, somos mais de mil e Mais de duzentas mil. mulheres, né? Então nós temos muitas, muitas histórias. Eu conheço várias histórias de pessoa próxima a mim até, de perder, de ter aborto de gêmeos, um de Ai, cada vez, aconteceu com uma amiga e minha aí também. depois mais 2 abortos, foram 4 abortos no total. E quando desistiu de engravidar, engravidou e hoje tem um casal, coisa mais Que linda, bênção. 10 anos, 5 anos. Então, gente, é isso, entendeu? E também a Lidiane, um beijo, Lid. Conhece a Lidiane? Lidiane? Sim. Do Grupo Organize? Sim, do Você Organize, tá no sim. grupo dela de Mães Atípicas? Não, eu quero entrar. Ela tem um grupo, Depois me gente. A indica. Lid tem um grupo, vou passar, sabe? Sim, Porque você precisa estar lá. preciso. Ela tem um grupo de mães atípicas. Sensacional. Ela tem um filho atípico, né? E aí foi o que foi o primogênito, e ela teve mais 2 depois. Então ela tem 3 filhos. Ela tem a Organize Empreenda, que é um grupo de mulheres empreendedoras também. E aí ela, né, teve o chamado sempre quis, na verdade, né? Só demorou um pouquinho para pôr, porque às vezes a gente tem a missão chamada, a gente demora um pouquinho para pôr A em gente prática. A resiste. gente dá uma resistadinha, entendeu? Aí Deus vai falando, vai, 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 vai. É, dá uns empurrão, né? exatamente. Deus falou comigo, por exemplo, É, no meu caso foi entre abril e maio, né? Porque em maio fariam 3 anos da perda e eu fiquei com aquilo na minha cabeça. Aí, se eu contar, assim, de um dia para o outro, eu vi a Mel postando no grupo de mulheres uma homenagem pro Dia das Mães. E aí, do nada, eu falei com ela, Mel, se você quiser, eu posso te dar uma entrevista. Eu gostaria de contar minha história neste mês, que é especial para mim. E ela me abriu as portas assim. Um beijo, Mel. Você é maravilhosa, não tenho nem palavras. Você que me abriu as portas. um beijo, Mel. Do Embaixadores pela Vida, faz um trabalho Exato. lindo. Maravilhosa. Então, tudo. A gente existe, mas aí Deus fica falando com a gente e a Exatamente. gente vai. É o chamado, né, gata? Então, Exato. se você é mãe atípica, então entre em contato, comenta aqui no nosso Instagram, ou no grupo, ou no nosso YouTube, que você quer participar também do Mães Atípicas aí, fundada pela Lidiane, tá bom? Exato. Sarita do céu. Você tornou minha vida difícil nesse podcast. Uma Vamos surpresa, né? no. Menina do céu. Eu acho que eu tenho que começar A pedir a a, história a completa, né, conversar Lê? muito antes, né? Muito antes com as meninas. E falar assim: me conta tudo, não me esconda nada. Exato. Sá, parabéns pela sua força. Tenho certeza que você tem uma missão linda dentro do seu empreender e uma missão também
com mães, pode ter certeza disso, né? É o chamado, a gente falou até em outros podcasts sobre o chamado, né? Sim, Por mais que às vezes você ache que, ai, não é o momento certo, acho que eu não tô preparada ainda, ai, porque não sei o quê, ai, porque não sei o que lá. Quando é chamado, você não consegue dar as costas, você não consegue deixar pra lá, porque é exato. muito forte, é o que é o Muito. chamado divino, que é o chamado de Deus, né? E Deus com certeza tem esse Até chamado muito arrepiada. forte na sua vida, né? Com certeza. Você não tem dimensão de quantas mulheres e quantas mães você vai ajudar ainda, viu? Te prepara, que sua missão é muito grande. Ah, e eu tô aqui para isso, para cumprir o que Deus quiser fazer da minha vida e me usar, né? Se eu tô aqui e eu posso ser luz, nem que seja para uma, eu vou ser. É para isso que eu tô aqui, usando o canal maravilhoso voltado para mulheres, né? Do Desbravadoras, que também eu venho acompanhando há algum tempo, igual você falou. Admiro demais. E hoje, graças a Deus, faço parte. Então, eu quero multiplicar isso. Eu tenho um projeto de fazer uma página também de mães de anjos. E eu Ai, quero que entrar no grupo de lindo. mães atípicas, justamente para a gente se unir e dar força. Porque quando acontece algo desse sentido com você, você acha que você é o único caso no mundo. E não é, né? Se você começar a levantar no Instagram, tem muitas páginas de mãe de anjo, muitos casos, e cada um com uma Ai, idade. Mas é bacana. aquilo, perda é perda, não existe dor menor, dor maior, porque perdeu com 5 anos, porque perdeu a mãe ou porque perdeu o filho, não. É sempre dor, né? Ah, é, com Não tem certeza. como. Nossa, que bacana. Eu não conheço nenhum grupo de mães de anjo. Não Ah, eu conheço. Se vou. você conheceu, ou se você quiser, fica a dica, quiser abrir um grupo de mães de anjo, muitas Sim, desbravadoras com certeza vão fazer parte. Tem muitas histórias lá. já está no meu projeto, meninas. Em breve eu anuncio e eu Ai, também arrasou. falo para a Li Tem aqui apoio 100%, compartilhar. 200% apoio do Desbrava, viu? Amém. Agora vamos falar um pouco do seu empreender, porque é Claro. muito importante aí para essas desbravadoras maravilhosas, né? Gente, eu Sim. tenho certeza que vocês têm muitas dúvidas sobre seguro, sobre essas questões financeiras, etc. Mas segue lá a Sara, tá? Antes disso, eu vou aproveitar aqui para fazer alguns agradecimentos, agradecer a Andréia Brunelli e o Thiago que estão aqui gravando nosso podcast nesse espaço maravilhoso, gente. Você tem que vir aqui ter um podcast para chamar de seu, para dar voz aí às pessoas. Então, vem aqui ter seu podcast, gravar seu vídeo profissionalmente também. Enfim, tem muitas coisas, gente. É babado. Vocês têm que seguir lá no arroba para saber. Agradecer também a arroba SHF Soluções Financeiras e Seguros aqui da Sara, que acredita no nosso movimento, acredita no nosso podcast. Arroba Excel Joias, que joias sensacionais, de super qualidade. A arquiteta Ellen Cox. Gente, mãe, presta atenção. Especialista em dormitórios infantis, Ah, design tem de que interiores, importante. iluminação específica. Então, ela é um arraso. A arroba Infoconsulting, que é gestão, planejamento para sua empresa. A arroba Alessandro Machado Hair, que vai cuidar da sua autoestima com o seu cabelo, deixar o seu cabelo maravilhoso. A Maria Rodrigues Terapias, porque como a Sara falou, terapia é vida, todo mundo tem Sim. que fazer, então cuide da sua inteligência emocional. Arroba Me Ajuda Aí, doutora, que é a Cláudia. Cláudia, um beijo pra você, que faz um trabalho lindo com mulheres que sofrem violência doméstica. Ela é Excelente. advogada criminalista. E também a arroba Use Escarlate, que é muito mais do que uma ótica, gente. É um atendimento de visagismo, terapia, ela é terapeuta. Então, assim, é um atendimento muito, muito diferenciado mesmo. Então, corre lá, segue as nossas parceiras patrocinadoras maravilhosas. E a pergunta que não quer calar, que eu já vou pra pergunta difícil, gente. Pergunta difícil, hein? O que é coparticipação do seguro de saúde? Que eu nem sabia que isso existia. Então, a coparticipação do plano de saúde é um valor que você vai pagar por cada procedimento realizado. Por que isso acontece? Porque você vai pagar uma mensalidade menor, é uma redução de custo que você vai ter na mensalidade, porém você tem que pagar um percentual para cada procedimento realizado. Claro que tem uma tabela para isso e tem limitador. Por exemplo, uma consulta que você quer fazer com o médico é R$ 150, você não vai pagar 150, você vai pagar limitado a R$ 50. Então, é uma ajuda que você paga para cada coisa que você fizer, exame, seja consulta, seja internação, né? Para diminuir a mensalidade mensal do seu plano. Então, você paga menos mensalmente na mensalidade.
aí para o plano de saúde e realiza os seus procedimentos com valores menores também. Porque se você não tem coparticipação, né, é muito pessoal isso, a questão realmente de você saber o seu orçamento mensal, né? Mas se você não quer um plano com coparticipação, você paga uma mensalidade maior e aí você não paga nada quando você realizar qualquer procedimento. Então, tem essas duas modalidades, né? O plano integral e o plano com coparticipação. Que dica de milhões, hein, gente? Dica de milhões. Inclusive, Caraca! meninas, para MEI, tá? A partir de 2 vidas, o preço é muito melhor. Então, se você tiver um CNPJ, é muito melhor para você fazer um plano, sai muito mais barato por vida. Que bacana. Pergunta leiga, tá, gente? Total agora. Misericórdia, Senhor do céu. Pra MEI. MEI, com 2 vidas já. Já pode fazer. Ai, Já pode bacana. fazer. Só não pode individual, porque aí entra como um CPF e a aí precificação por CPF. Mas MEI, a partir de 2 vidas, você pode fazer. Não precisa ser Show. ter vínculo de parentesco, nada disso. Né? Tá. Para ser plano empresarial no MEI, você pode colocar um funcionário, alguém que você consiga comprovar um vínculo que não necessariamente é sanguíneo. Ah, top demais. Sim. E qual é o tempo mínimo para fazer esse seguro de saúde empresarial? No mínimo 6 meses de CNPJ aberto, meninas. Pro MEI. Pro MEI, exato. Tá, se não for MEI é diferente. Aí, se for o plano por adesão, que chama por CPF, aí não precisa ter nada, nenhuma regra. Realmente só ter o CPF normal. Plano empresarial, aí tem que ter mínimo 6 meses. Tá, CNPJ. então fica a dica aí, desbravadoras. Vocês que são 90% de vocês que são MEIs, então Sim. chama a Sara agora. Agora não, daqui a pouco, depois acaba o podcast. Inclusive, Então, meninas, esse podcast vai agora esse mês, a gente está com uma promoção que eu vou lançar aqui muito boa para CNPJ, tá? Para o seguro saúde. Cashback na primeira parcela, mas eu não vou divulgar o percentual, vocês vão me contatar para eu falar. Então já sabe, né, gente? Segue agora a Sara lá nas redes sociais. Manda um direct para ela e fala: eu quero saber a promoção do podcast. Exato. Tá bom? Então, especial. Bora lá. Agora, sabe quando você assina aquele contrato, ou quando você vai falar com aquele atendente e você não sabe o que é a sigla de seguro DM, DC, DMO no seguro de automóvel? Então, claro que você vai fechar com a Sara, você não vai ter essas dúvidas, porque ela vai te explicar desde o início. Mas para você que já fez besteira, fechou com outra pessoa, então a gente vai. Né, porque a gente é transparente aqui nesse podcast. Claro. Então, é sobre isso. Então, já que você, né, já fez, então, mas pega a visão aí do que é essas siglas. Então, Sara, desvende esse mistério pra gente. O que são essas siglas no seguro de automóvel? DM, uma de cada vez, pelo amor de Deus, que a gente é leiga. Exato. DM, DC e DMO. DMO. Bom, muita gente pergunta, né? Porque realmente a gente não fica. Quando a gente cota um seguro, a gente só quer saber o preço. A gente não fica olhando termos técnicos. Então, seriam basicamente as coberturas a terceiros. Então, danos materiais, danos corporais e danos morais. Então, tudo relacionado a terceiro são essas coberturas. Porque quando a gente faz a contratação do seguro de automóvel, a gente vai ter a nossa indenização, que aí é sobre a tabela FIP, 100% da FIP, ou casos de veículos específicos, às vezes diminuem um pouco, 70%, 80%, é de acordo com a análise de risco de cada cliente. Mas são as coberturas para terceiros. Então, quando o corretor fala, o DM é de 50 mil, o DC é de 50 mil e o danos morais, DMO, é de 10 mil, significa isso. São os valores, as coberturas que você pode escolher para terceiros, para indenização a terceiros. Bacana. Gato, eu até com medo dessa pergunta, gente. Por quê? Vou explicar. Calma. Sá, eu sempre pensei minha vida inteira. E aí agora você vai me falar se eu tava certo ou estava errado, misericórdia. Que é sempre melhor pagar o veículo à vista do que financiar. Então eu sempre pensei assim, bom, se eu pagar à vista, eu vou ficar sem dívida. Então vou juntar, vamos lá, vamos investir, e aí vamos lá e vamos pagar à vista. É verdade ou é mito? Isso é Ou depende. muito polêmico, gente. Aí ela fala, depende do ponto de vista. Inclusive, assim, até para mim, no início de carreira, que foi em 2005, foi um tabu, né? Até entender todo o contexto e o porquê, justamente para explicar para os clientes, porque a maioria pensa exatamente isso. Pagar à vista e não vou fazer dívida.
Mas não. Se a gente parte do princípio de que o veículo é um bem de consumo e não é um patrimônio, então não é viável você pagar à vista, você perde dinheiro. Por quê? Porque quando você retira o veículo da concessionária, primeiro ano você já perde 20% do valor dele. A cada ano que passa, em torno de 10, 15% é o valor da perda sobre o valor dele, de nota fiscal. Então, se a gente colocar isso numa linha do tempo de 5 anos, em média um financiamento de 5 anos, você pegar aquele capital que você pagaria 50 mil, por exemplo, num veículo, e aplicar esse valor, pode ser até na poupança, com uma taxa de 0,7, não tem problema ser uma taxa de remuneração baixa. Os juros serão compostos nessa poupança ou em qualquer aplicação. Já os juros do veículo é o juros simples. Então, nos juros compostos é juros sobre juros. Ao final dos 5 anos, você vai ter lá o valor que você aplicou, 50 mil, mais o rendimento. Ao final dos 5 anos no financiamento, você também vai ter pago juros. Só que, ao final do contrato, se você colocar no papel o quanto você pagou de juros e o quanto rendeu, você vai ter quase dobrado o seu capital, porque você vai ter o veículo depreciado em mãos, que aí vai valer em torno de 40% a menos, 50% a menos, mas você vai ter o dinheiro aplicado lá, guardado, resguardado. Então você vai quase dobrar o seu capital. Se você tivesse pago à vista, você só teria no final dos 5 anos o carro depreciado, que aí vai valer metade do valor. Então, essa Ai, dica gente. é de milhões, gente. A maioria acha que Pra quem realmente já não paga à fez besteira. vista, mesmo considerando, tá, em termos atuais, 0,7 de a poupança ou 0,1, desculpa, 0,8, 1%. Uhum. E a taxa média de juros hoje de um financiamento CDC é em torno de 1,5, 1,4 ao mês. Mesmo com essas variações de taxa, vale a pena o financiamento. Já me lasquei, gente. Me lasquei. E também não necessariamente você pode aplicar esse dinheiro na poupança ou na aplicação. Uhum. Se você for empreendedor, Uhum. com certeza se você tiver uma margem boa no que você faz, você pode aplicar na sua própria empresa e aí talvez tenha até mais rendimento. A gente está Caramba. falando aqui de um modelo conservador de Sim. aplicação em banco, né? Caramba. Nunca é tarde pra aprender, né, gente? Pra gente parar de fazer besteira, olha que maravilha. Exatamente. E me fala uma coisa, crédito com garantia de imóvel, como funciona? Esse é um produto teoricamente novo no mercado, né? Mas tem saído muito, porque é uma alternativa para quem precisa levantar dinheiro, tem aquele projeto parado ou precisa quitar dívidas, está enforcado no cheque especial, que é 11% ao ano ou mais. Então, você tendo um imóvel, né, não precisa hoje mais estar quitado. Pode ter alienação, pode ter dívida. A gente faz análise de acordo com cada perfil de cliente. Pode ser liberado de 50% a 60% do valor da avaliação desse imóvel, que é feita por um engenheiro, né, do banco. E aí você vai ter esse valor e pode ser parcelado em até 240 meses, com uma taxa em torno de 1%, dependendo do perfil do cliente, até 1,40, 1,50. E é um crédito que você só vai alienar ali uma coisa que você já tem. Então vale muito a pena, porque um crédito pessoal é muito mais caro, o cheque especial é muito mais caro, o rotativo do cartão, todas as taxas são muito mais caras do que um financiamento de imóvel ou um crédito com garantia de imóvel. E um detalhe importante, né? Hoje a gente tem bancos que fazem esse financiamento com um imóvel em garantia, que pode ser um terreno, pode ser um loteamento, pode ser uma casa em condomínio, e não necessariamente tem que estar no nome da pessoa que vai adquirir esse crédito. Pode ser o nome de um terceiro, o nome de um pai, de uma mãe que às vezes está com um terreno lá encostado, e aí você levanta um dinheiro com uma taxa muito atrativa, né? Então vale muito a pena. A gente tem feito bastante esse tipo de crédito. É um crédito novo, mas com taxas muito melhores, né? Para quem precisa aí startar um projeto ou quitar suas dívidas. Show de bola, sabe? E eu vou te falar uma coisa, vou lançar um desafio agora pra Sara, gente. Ih! Tá? Um desafio agora pra Sara. Que é o seguinte, você vai ter dois motivos pra seguir a Sara agora no Instagram. O primeiro, você já sabe, né? Na verdade, três, né? Porque o primeiro é porque ela é maravilhosa, sensacional e você tem que conhecer essa pessoa. O segundo motivo é, tem promoção pra você, então chama ela no direct. Então você tem que seguir ela e chamar ela no direct, tá? E perguntar da promoção do podcast. E o terceiro motivo é o seguinte: você já ouviu falar em sistema saque price? Tenso, né? Pois é.
Pois eu vou fazer um desafio pra Sara fazer um stories no dia que sair o podcast dela. Então, se você tá curiosíssima, que eu sei que você tá curiosíssima agora, ela não vai responder agora. Ela vai responder lá nos stories, falar resumidamente lá nos stories pra você. Então, você precisa seguir agora o arroba lá da Sara, tá bom? Tá aí na nossa legenda, tá nos nossos grupos, tá no Instagram, tá no YouTube, tá em tudo quanto é lugar, entendeu? Você olhou pro lado, tá o Instagram da Sara. Então não tem desculpa pra você não seguir. Segue agora. Sara, meu amor, teve que passar muito rápido. Já quero Muito. uma live pra. Ó, já vou marcar. Eu também. Não a próxima terça, a outra, quero live já com Marcado. você. Põe na agenda aí você também que tá assistindo. Hein? Lá no nosso Instagram, Mulheres Brothers Oficial, toda terça-feira às 8 horas a gente tem live. E Sarita estará comigo, tá? Sem falta. Gente, eu sou muito íntima, né? Tipo, tipo assim, eu falo Sara, aí daqui a pouco eu já tô Sari. Sara, daqui a pouco Igual sai. eu li, Eu sou né? muito íntima, cara. Mas te falar, mas sou uma boa pessoa, eu juro. Sá, obrigada por você ter compartilhado sua história com a Imagina. gente, seu empreender que vai ajudar tanto, tanto essa mulherada. Que Deus te abençoe, que ilumine seus caminhos. Não deixe nada, nada, nada mesmo, nem ninguém atrapalhar esse seu chamado. Porque é um chamado muito, muito, muito forte. Muito forte. E sempre que você precisar, nós estaremos aqui para te apoiar. Amém. Amor, obrigada. Deixa uma mensagem final aí para essa mulher que está assistindo a gente hoje. Deixo sim. Então, meninas, é possível. Mulheres, meninas, a gente sempre vai ter um lado menino ainda, né? Independente da idade. É importante também. Mas eu creio muito que o importante, o primordial, né, quando você passa por um processo como esse, de luto, independente do tipo de luto que seja, é transformar a dor em amor. Então, a dor vai existir sempre, não existe superar. O que existe é uma mudança, você se torna mais forte. Né? A dor não morre, mas você se torna mais forte. E tem uma frase de uma conhecida amiga minha que eu gosto muito, que ela fala justamente sobre isso, que às vezes a gente perde o chão para poder andar sobre as águas. Então é muito isso que eu creio, né? E todos nós temos um propósito. O que a gente tem que se atentar é descobrir qual é esse propósito para a gente conseguir cumprir esse chamado e concluir a nossa missão. É isso. Gente, que podcast foi esse? Ai, só gratidão, Deus, por tudo isso que eu vivo, Gratidão. graças a essas vozes que vêm aqui, né, impactar a vida de você que tá em casa. Sá, obrigada novamente. Fiquem com esse podcast maravilhoso, hein? Para sua semana ser muito, muito abençoada. Um grande beijo e até os próximos episódios. Tchau, tchau.